Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o campeonato do Flávio Carneiro. Bom, como eu falei pra vocês, na minha TBR List de novembro, eu ia começar a ler o Campeonato, que é o primeiro romance policial do Flávio Carneiro. Flávio Carneiro é um escritor goiano, mas ele já vive no Rio há bastante tempo, e ele foi meu professor de literatura também. Esse livro foi lançado em 2002 pela Objetiva, mas depois ele acabou sendo relançado pela Roku, que é a minha edição aqui. É um romance policial que vai ter uma série de intertextualidades e referências com outros romances policiais. O personagem principal é o André, e o André é um leitor voraz, ele é viciado em romance policial. E ele não consegue parar em nenhum emprego por causa disso, porque ele quer ficar lendo o tempo todo. Ele não consegue parar de ler os romances. Está sendo cobrado pelo irmão mais velho, Augusto, e pela namorada, Raquel, que ele tem que dar um rumo na vida dele. Afinal de contas, ele já tem 26 anos. É bom que ele arruma um emprego decente, né? E deixe de ser um Mauricinho da Zona Sul sustentado pelo irmão mais velho. E aí, então, o André tem a brilhante ideia de se tornar um detetive particular. Afinal de contas, tudo que ele fazia era ler romance policial, né? A dedução óbvia dele é essa, né? Vamos ser detetive particular. E como é que ele vai fazer isso? Através de um curso por correspondência. Sim, esse é um romance que tem muito humor, inclusive, né? Já a partir daí, você vai se divertir bastante com as histórias do André. Então o André vai fazer esse curso por correspondência e vai botar um anúncio no jornal para tentar arrumar um emprego. E quem vai ajudá-lo, inclusive, com esse anúncio é o Gordo, que é um amigo dele que trabalha numa livraria no centro do Rio. O Gordo também é nerd, também adora romances policiais. E é curioso porque o Flávio vai subverter alguns dos elementos clássicos do romance policial aqui nesse romance. Porque o Gordo, apesar de ser o amigo e o assistente, é muito mais esperto do que o André. O André é meio ingênuo, meio lerdo. E o Gordo é muito mais perspicaz, está sempre um passo à frente do André. E a interação entre eles é muito divertida, é muito engraçada. O livro, além de ter uma linguagem muito fluida, né, que você lê muito rápido, também te prende pelo humor, porque eles são divertidíssimos. O André vai acabar tendo o seu primeiro caso, ele vai ser contactado por um cara super rico e que aparentemente teve o filho sequestrado. E ele e o Gordo, aliás, vão tentar seguir as pistas para descobrir o que aconteceu com o Pedro, né, o filho desse ricaço Montenegro. E o romance vai fazer alusão a vários romances policiais. O romance policial aqui também é o protagonista. Então, desde o início, a gente vai ver várias citações. A epígrafe do livro é do livro do Paul Auster, aquele A Trilogia de Nova York, especificamente sobre o Quarto Fechado, que é o último romance. E ele vai dizer o seguinte, essa é a epígrafe. No final, todas as vidas não passam de uma soma de fatos contingentes, uma crônica de interseções fortuitas, lances de sorte, casualidades que nada revelam senão sua própria falta de propósito. É interessante ficar atento a essas citações porque elas vão servir de pistas, elas vão ser chaves de leitura para o romance. Além dessa citação, tem uma outra aqui dentro, tem uma outra passagem que um personagem identificado como santo vai falar da importância do caminho, né? Que na verdade o santo era uma espécie de místico. Ele viaja ao redor do mundo, estudando religiões, enfim, e dando cursos. E ele meio que se desilude quando ele percebe que não há de fato um mistério, o que há é o caminho, né? O caminho e a representação. Essas coisas não estão no romance por acaso. Bom, na investigação do sumiço do Pedro, eles vão começar a desconfiar da ligação desse sequestro com uma espécie de máfia. Um grupo que age, né, cujos atos e objetivos estão ligados a um conto do Rubem Fonseca. E o conto se chama O Campeonato. É interessante que a gente passa boa parte do romance querendo saber que diabo de campeonato é esse, né? Porque é o nome do romance e nunca chega no campeonato. Mas uma hora ele chega e ele tem a ver com um conto do Rubem Fonseca, que eu não vou dizer sobre o que acontece, porque senão vai estragar o romance. Mas enfim, coisa pesada. É bom vocês saberem que esse romance ele não é politicamente correto. Vocês têm que ter em mente que é um romance policial que dialoga com vários outros romances policiais, principalmente com o Rubem Fonseca. Esse é um romance que homenageia bastante, bem claramente, o Rubem Fonseca. Mas ele também vai citar Agatha Christie, Conan Doyle, o Borges, que é de uma linhagem do policial que é mais intelectual e menos
clássica, talvez, né? Mais pelo jogo do raciocínio. Vai falar do próprio Paul Auster, a trilogia de Nova York toda aparece aqui, inclusive no nome dos personagens. Os personagens do livro também têm relação com os personagens do Rubem Fonseca, também por causa do nome. Tem menção aqui ao Flaner, do Baudelaire, ao Edgar Allan Poe, uma série de citações, inclusive o anúncio no jornal do André tem uma citação do Edgar Allan Poe. Meu objetivo final é apenas a verdade. Então, todas essas coisas devem ser levadas em consideração com muita atenção, porque elas são chaves de leitura para o romance. É óbvio que muita coisa vai dar errada, vai haver reviravoltas muito, muito loucas nesse livro. Ele, inclusive, me lembrou um pouco nas corridas alucinadas pelo Rio de Janeiro, né? E é interessante pra mim, porque os bairros citados aqui são bairros até que eu costumo frequentar. Então ele vai falar do centro do Rio, vai falar da Zona Sul, vai falar da Zona Norte, vai falar até de Petrópolis, né? Que é uma cidade na região serrana. Vai ter esse grande passeio pelo Rio de Janeiro. E eu me lembrei muito dos romances do Dan Brown, com exceção de que eu acho esse romance muito melhor do que os romances do Dan Brown. Eu até li vários romances do Dan Brown, gente, não fiquem chateados. Mas eu acho que o Dan Brown, às vezes, subestima um pouco a nossa inteligência, coisa que esse aqui não faz, assim. Esse romance, ele quer te pegar na armadilha um pouco, assim. E o Dan Brown, ele é meio formulinha, assim, eu não curto muito. Mas tem aquela perseguição alucinada, as coisas vão ficando cada vez mais sérias, cada vez mais graves, cada vez mais absurdas. E fica alucinante, você não quer parar de ler. Eu li esse livro muito rápido, inclusive... Ele tem quantas páginas? Ele tem 382, mas eu li 250 páginas num dia só, assim, o que pra mim é uma coisa bem comum, eu não costumo conseguir fazer isso, mas coisas eu consegui. Mas ajuda também o fato de que a linguagem é bem fluida, o Flávio escreve muito bem, mas é uma leitura bem fluida. Dá pra ler bem rápido. E então você vai ter essa trama super intrincada envolvendo o conto do Rubem Fonseca. Máscaras vão cair, identidades serão reveladas, as pessoas não eram exatamente quem elas pareciam, aquelas coisas de romance policial. Só que esse romance ele tem uma coisa curiosa, ele termina em aberto. E eu preciso ler o livro roubado pra saber se essa história vai ser retomada no final, porque algumas identidades são sim reveladas, mas algumas coisas não ficam resolvidas. E eu desconfio que isso pode ter a ver com o fato de que esse é um romance que tenta subverter um pouco os elementos clássicos do romance policial. Então talvez ele simplesmente termine assim. E eu só vou saber quando ler o outro. Enfim, é bom vocês ficarem sabendo disso. Se vocês forem ler esse livro, tenham em mente que o final dele talvez não seja tão clássico assim. Algumas pessoas podem ficar frustradas, como eu já vi em algumas resenhas. Como eu falei pra vocês, o romance policial atua como protagonista aqui também, então é uma bela homenagem pra quem gosta de romance policial, pra quem tem leitura de romance policial, é muito interessante. O personagem em vários momentos fica, o protagonista, né, o André, fica assim, bom, o que o Sam Spade faria agora nessa situação, né? Então, em vários momentos ele vai tentar se colocar no lugar dos personagens. E, gente, o André não é um bom detetive, a verdade é essa. Eu até li numa resenha, achei muito curioso que ele é tipo a Madame Bovary do romance policial. Porque ele acha que porque ele leu vários romances policiais, ele tem competência pra ser detetive, né? E tipo, sabe de nada, inocente. Então, o Flávio é professor de literatura, né? Como eu falei pra vocês, eu tive aula de romance fantástico policial com ele. E então isso aqui também serve como meio que uma aula, só que uma aula divertida, né? É uma maneira muito divertida e envolvente de saber mais sobre romance policial. E não só sobre romance policial, tá, gente? Porque ele cita uma série de outras coisas aqui que não é romance policial. Então, assim, é pra loucos da literatura mesmo, amantes da literatura. Muito bom, gostei bastante. Algumas feministas podem ficar meio chateadas com o que acontece com as mulheres aqui. Como eu falei pra vocês, é um romance que não faz muitas concessões. Então, vamos dizer que algumas personagens aqui parecem as heroínas do 007. Então, assim, elas são fortes, elas têm duas caras, elas têm um lado bom, mas também têm um lado meio duvidoso, né? Então,
acontece uma coisa assim bem séria envolvendo uma menor de idade. Mas, gente, é isso, né? Literatura. O gordo, ele tem uma série de idiosincrasias. Ele é um sujeito todo esquisitão. Ele tem umas manias engraçadas, um jeito de falar engraçado. Ele sempre traz uma citação. Ele é muito divertido, me diverti demais com esse personagem. Então é isso, eu gostei bastante desse romance. Agora eu tô super ansiosa pra ler O Livro Roubado e ver no que essa dupla vai se meter. Além de saber se essa questão final vai ou não ser resolvida, né? Bom, se alguém já leu e conhece e quer trocar figurinha comigo, comenta aí embaixo, vamos conversar sobre o campeonato do Flávio Carneiro, ok? Boas leituras e até a próxima. Tchauzinho.